Quando o bilionário Silvio Santos entrou naquela agência bancária ao lado de sua governanta Neide, ninguém imaginava o que aconteceria. O homem que alegrou os domingos de milhões de brasileiros estava prestes a mostrar que sua grandeza ia muito além das câmeras. Se você sente saudades daquele ha 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 que iluminava nossas tardes, inscreva-se no canal e comente de onde você nos assiste. O que aconteceu naquele banco não apenas mudou a vida de uma família humilde, mas revelou o verdadeiro caráter de um dos maiores comunicadores do Brasil. O gesto de Silvio Santos naquele dia nos ensina uma lição que todos precisamos ouvir. Que lembrança mais marcante você tem desse homem que entrou em tantos lares brasileiros? Deixe seu like e acompanhe esta história que vai emocionar seu coração. O sol de janeiro de 2009 castigava as ruas de São Paulo quando Dona Neide, governanta da família Abravanel há mais de 20 anos, tomou coragem e bateu suavemente na porta do escritório. Silvio Santos, nascido senhor Abravanel em 1930, filho de imigrantes judeus, estava debruçado sobre alguns papéis, usando óculos de leitura que raramente apareciam nas transmissões dominicais do programa Silvio Santos, atração que mantinha no ar desde 1963. Seu Silvio, desculpe incomodar, disse Neide, com a familiaridade respeitosa que só os anos de convivência permitem. Silvio ergueu os olhos dos documentos e sorriu, aquele sorriso que milhões de brasileiros conheciam tão bem. Fala, Neidinha, o que posso fazer por você? Ha 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 ha, respondeu com sua característica risada e entonação que se tornaram marca registrada nas casas brasileiras por décadas. Preciso ir ao banco resolver um problema com minha conta. É sobre o financiamento da casa do meu filho. Posso sair mais cedo hoje? Silvio removeu os óculos, colocando-os sobre a mesa. Aos 78 anos, mantinha a energia e a curiosidade que o transformaram de camelô vendedor de capas de caneta nas ruas do Rio de Janeiro, em um dos maiores empresários da comunicação do Brasil. Problema no banco? Que tipo de problema? Me conta, me conta. Neide explicou que o filho, Rodrigo, havia conseguido aprovação para financiar uma casa simples, na periferia de São Paulo. Mas houve um problema na documentação e ela precisava ir pessoalmente resolver. Eu vou com você, disse Silvio, para surpresa de Neide. Mas seu Silvio não precisa, é só uma burocracia. Você trabalha aqui há quanto tempo, Neide? 22 anos? E quantas vezes você precisou faltar para resolver problemas pessoais? Neide pensou por um momento. Poucas vezes, seu Silvio. Pois então, hoje eu vou com você. Quero ver como esse banco trata os clientes comuns. E além disso, faz tempo que não saio para ver o povão. Hahaha. Era exatamente esse tipo de atitude que havia construído a persona pública de Silvio Santos. Nascido pobre, ele nunca se esqueceu de suas origens humildes, mesmo depois de construir um império que incluía emissora de TV, empresa de cosméticos, banco e diversas outras empresas. Para muitos brasileiros, Silvio representava o sonho de ascensão social pelo trabalho e persistência. No carro, a caminho do banco, Neide parecia nervosa. Seu Silvio, o senhor não precisava mesmo vir. As pessoas vão reconhecer o senhor. Vai virar uma confusão. Silvio ajustou o cinto de segurança e sorriu. Neide, você sabe por que eu consegui chegar onde cheguei? Porque nunca perdi o contato com o povo. É lá que estão as histórias reais, as necessidades reais. Na televisão, eu posso distribuir prêmios e fazer as pessoas sorrirem por algumas horas, mas é na vida real que acontecem as verdadeiras transformações. O motorista que os conduzia, Antônio, trabalhava para a família há quase 3 décadas e conhecia bem o patrão. O seu Silvio é assim mesmo, dona Neide. Lembra daquela vez que ele parou para comprar pastel na feira só porque viu uma fila grande e queria saber se o pastel era bom mesmo? Silvio riu alto. E era bom demais o pastel. Depois contratei a mulher para fazer pastéis nos bastidores do programa. Ela ainda trabalha lá, não é, Antônio? Sim, senhor. Dona Cida dos Pastéis. Já deve ter uns 15 anos com a gente.
O carro entrou na zona leste de São Paulo, região distante do bairro do Morumbi, onde ficava a famosa mansão de Silvio. As ruas estavam cheias, o comércio popular fervilhava. Quando chegaram à agência bancária, uma construção simples em uma avenida movimentada, Silvio pediu a Antônio que estacionasse um pouco distante. Vamos entrar sem alarde, Neide. Quero ver como é o atendimento quando não sabem quem eu sou. Neide parecia ainda mais nervosa. Seu Silvio, talvez seja melhor o senhor esperar no carro. Que nada. Eu comecei vendendo canetas na rua, lembra? O povão é minha especialidade. Além disso, estou curioso para ver como esse banco trata os clientes comuns. Silvio colocou um boné e óculos escuros, disfarce que ele sabia ser insuficiente, mas que pelo menos diminuiria o impacto inicial. Sua voz, no entanto, era inconfundível. Ao entrarem na agência, algumas pessoas olharam 2 vezes, não acreditando no que viam. Um burburinho começou a se formar. É o Silvio Santos? Não pode ser. Já é ele mesmo. O gerente da agência, um homem de meia-idade chamado Carlos, reconheceu imediatamente a figura icônica que acabara de entrar em sua agência. Aproximou-se rapidamente. Senhor Abravanel, é uma honra recebê-lo em nossa agência. Em que posso ajudá-lo? Silvio sorriu e apontou para Neide. Estou acompanhando minha governanta. Ela tem um problema para resolver sobre o financiamento da casa do filho dela. E eu quero ver como vocês vão tratar ela. Carlos engoliu em seco, subitamente consciente de que seu atendimento seria escrutinado pelo homem que, para muitos brasileiros, era quase uma divindade dos domingos. Claro, senhor. Vamos resolver isso imediatamente. Dona Neide Oliveira. Completou a governanta, visivelmente constrangida com a situação. Dona Neide, por favor, venha comigo até minha mesa. Senhor Abravanel, o senhor gostaria de nos acompanhar? Com certeza, e pode me chamar de Silvio. Todo mundo me chama de Silvio. Enquanto caminhavam até a mesa do gerente, clientes e funcionários não conseguiam disfarçar a surpresa. Alguns mais ousados pediam autógrafos, outros tentavam discretamente tirar fotos com seus celulares. O gerente ofereceu café, água e todo tipo de cortesia, enquanto pedia a documentação necessária para Neide. Enquanto ela explicava a situação, Silvio observava atentamente o ambiente da agência. As filas longas, o ar-condicionado que mal funcionava, os poucos caixas abertos para muitos clientes. E então, Carlos, quanto tempo normalmente um cliente como a Neide esperaria para ser atendido aqui? Perguntou Silvio, enquanto o gerente analisava os documentos. Carlos hesitou. Bem, seu Silvio, em dias de movimento como hoje, talvez 1 hora? Silvio balançou a cabeça pensativo. 1 hora da vida de uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que tem família esperando em casa, que talvez tenha pego 2 ou 3 ônibus para chegar até aqui. É muito tempo, não acha? O gerente concordou desconfortável. Sim, senhor. Infelizmente, às vezes, a demanda é maior que nossa capacidade de atendimento. E quanto ao financiamento do filho da Neide, qual é exatamente o problema? Carlos explicou que havia uma inconsistência na declaração de renda de Rodrigo, filho de Neide. O banco exigia comprovação adicional, pois o valor da parcela representava mais de 30% da renda declarada. Ele trabalha como motorista de aplicativo e também faz bicos de eletricista, explicou Neide, mas nem sempre consegue comprovar toda a renda. Silvio ouviu atentamente, seus olhos revelando uma compreensão profunda da realidade de milhões de brasileiros que viviam na informalidade. Carlos, você sabe quem sou eu? Perguntou Silvio com seu tom característico. Claro, seu Silvio. O senhor é Silvio Santos, dono do SBT, do Baú da Felicidade, do Banco Pan-Americano. Não, interrompeu Silvio. Sabe quem eu fui antes de tudo isso? Um camelô, vendedor de rua. Se eu tivesse que comprovar renda naquela época, nenhum banco me daria crédito. No entanto, eu nunca deixei de pagar minhas contas. Silvio se inclinou sobre a mesa, seu olhar fixo no gerente. Sabe por que eu construí um banco?
para atender pessoas como eu fui um dia. Pessoas que trabalham duro, que têm dignidade, mas que o sistema financeiro tradicional não enxerga. Naquele momento, a agência estava quase completamente silenciosa, com clientes e funcionários tentando ouvir a conversa. O filho da Neide quer comprar uma casa, não é um carro de luxo ou uma viagem. É um teto para morar, dignidade básica. E vocês estão dificultando por causa de burocracia? O gerente parecia cada vez mais desconfortável. Seu Silvio, são regras do Banco Central, nós... Regras existem para servir as pessoas, não para prejudicá-las, interrompeu Silvio. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você reveja esse caso pessoalmente. Converse com o rapaz, entenda melhor a situação dele, dê uma chance. Se todo banco fizer isso, imagina quantas famílias poderão realizar o sonho da casa própria. Carlos assentiu, impressionado com a simplicidade e sabedoria daquele homem, que mesmo bilionário ainda compreendia profundamente as dificuldades do brasileiro comum. Farei isso pessoalmente, seu Silvio. Prometo. Ótimo. E quero que me dê notícias depois. A Neide vai me contar como foi o desfecho. E sabe de uma coisa? Vou usar essa história no meu programa. Sem citar nomes, é claro, mas para mostrar como os bancos precisam ser mais humanos. Ao saírem da agência, uma pequena multidão já havia se formado na calçada. Pessoas pediam fotos, autógrafos, contavam histórias de como cresceram assistindo ao seu programa. Silvio, com a energia de sempre, atendia a todos com um sorriso e sua característica risada. No caminho de volta, Neide parecia emocionada. Seu Silvio, eu não sei como agradecer... Silvio fez um gesto com a mão, dispensando o agradecimento. Neide, sabe qual é o verdadeiro valor do dinheiro e do sucesso? Ela balançou a cabeça, negando. É poder fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu era jovem, prometi que se um dia tivesse condições, ajudaria as pessoas como gostaria de ter sido ajudado. Não estou fazendo nada demais, só usando minha voz onde a sua talvez não fosse ouvida. Antônio, que ouvia a conversa pelo retrovisor, comentou. Por isso o senhor é tão querido, seu Silvio. O senhor nunca esqueceu de onde veio. Silvio olhou pela janela, observando a cidade que o acolheu e onde construiu seu império. Como eu poderia esquecer? São as minhas origens que me mantêm com os pés no chão. Sabe, Neide, dinheiro é importante, sim, mas caráter e humanidade valem muito mais. O carro seguiu pelas ruas congestionadas de São Paulo, levando de volta para casa um dos homens mais ricos e, paradoxalmente, um dos mais conectados com o povo brasileiro. Um homem que, mesmo tendo alcançado o topo, nunca deixou de olhar para aqueles que ainda estavam começando sua jornada. Uma semana após o episódio no banco, Rodrigo, filho de Neide, recebeu uma ligação do gerente Carlos. O financiamento havia sido aprovado, com condições especiais que consideravam sua renda variável como motorista de aplicativo e eletricista. A notícia correu rapidamente e naquela mesma noite Neide foi agradecer pessoalmente a Silvio Santos. O senhor não imagina o que isso significa para o meu filho, seu Silvio. É o primeiro imóvel próprio da nossa família, disse Neide, com lágrimas nos olhos, enquanto servia o jantar na mansão dos Abravanel. Silvio, que jantava ao lado de sua esposa Iris, sorriu com satisfação. Isso me lembra minha própria história, Neide. Você sabia que meu pai, Isaac Abravanel, vendia mercadorias de porta em porta no Rio de Janeiro? Éramos 7 irmãos vivendo em uma casa simples no bairro da Lapa. Iris, que conhecia bem as histórias do marido, assentiu. Conte a ela sobre seu primeiro emprego, Silvio. Ah, sim. Aos 14 anos eu era vendedor ambulante. Vendia canetas, capas de plástico para título de eleitor, qualquer coisa que desse para carregar e vender nas ruas. Minha loja era uma caixa pendurada no pescoço. Neide ouvia atentamente, servindo a sobremesa enquanto Silvio continuava. Sabe o que eu aprendi naquela época, Neide? Que não importa o que você vende, o importante é como você trata as pessoas.
Eu conversava com todo mundo, fazia piada, criava uma relação. Não era só uma venda, era uma experiência. É verdade, confirmou Iris. O Silvio sempre teve esse dom de conectar com as pessoas. Na televisão ele apenas expandiu o que já fazia nas ruas. Silvio tomou um gole de água e continuou. Depois fui camelô, radialista, até chegar à televisão. Mas nunca esqueci de onde vim. Sabe por que eu criei o baú da felicidade? Neide negou com a cabeça. O baú começou em 1958. Eu via tantas famílias humildes que sonhavam em ter móveis, eletrodomésticos, mas não tinham condições de comprar à vista nem acesso a crédito em lojas. Então, criei um sistema onde a pessoa pagava pequenas prestações mensais e, ao final, concorria aos prêmios. Era uma forma de poupança popular, entende? Neide sorriu. Minha mãe comprava carnês do baú, seu Silvio. Ela guardava todos os calendários e catálogos. Viu só? O Brasil inteiro comprava, e não era só pelo prêmio. Era pela esperança, pelo sonho. Eu entendia o que era sonhar com uma vida melhor, porque eu também já tinha sido assim. Iris, que acompanhava a conversa, acrescentou. Sabe, Neide, o Silvio recebe centenas de cartas por semana, e ele lê muitas delas pessoalmente. É verdade, confirmou Silvio. As histórias das pessoas me mantêm conectado com a realidade. Todos os domingos, quando estou no auditório, não estou apenas apresentando um programa. Estou conversando com o Brasil real, com pessoas que, como eu, um dia sonharam em melhorar de vida. Neide serviu café e sentou-se a um canto da sala, a convite do casal. Era raro Silvio falar tanto sobre sua trajetória, e ela não queria perder a oportunidade de conhecer melhor o homem por trás do ícone. Em 1961, quando comecei na televisão, muita gente duvidou. Diziam que eu era muito popular, muito povão para a TV, que na época era elitizada. Mas eu sabia que meu público estava lá fora, nas ruas, nas feiras, nos bairros populares. O primeiro programa dele não tinha nem cenário direito, riu Iris. Era praticamente um palco vazio com o Silvio e a plateia. Mas tinha alegria, tinha prêmios, tinha esperança, exclamou Silvio com o entusiasmo característico. E sabe o que mais tinha, Neide? Respeito pelo público. Eu nunca subestimei a inteligência do povo brasileiro. Na manhã seguinte, Silvio chegou cedo ao seu escritório no SBT, emissora que fundou em 1981. Aos 78 anos, ele mantinha uma rotina rigorosa. Acordava às 5h30, lia vários jornais e chegava ao trabalho antes das 8 horas. Na agenda daquele dia, havia uma reunião com diretores sobre a programação dominical. Bom dia, seu Silvio, cumprimentou Mauro, seu assistente há mais de 15 anos. Bom dia, Mauro. Ha, 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 ha. Traz um café bem forte e chama o pessoal da produção. Tive uma ideia para um novo quadro no programa. Quando a equipe se reuniu, Silvio, energético como sempre, explicou. Quero criar um quadro chamado Transformando Vidas. Vamos encontrar pessoas com histórias inspiradoras, gente que superou dificuldades e está ajudando outros. Como um reality show, perguntou um dos produtores. Não, nada de explorar a miséria alheia ou criar competições. Quero mostrar exemplos reais, pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. E no final, vamos dar um prêmio para que elas possam expandir suas ações. A ideia foi recebida com entusiasmo pela equipe. Silvio continuou. E tem mais. Quero começar com a história do filho da Neide, minha governanta. Ele conseguiu financiar a casa própria, mesmo sendo trabalhador informal. Uma produtora perguntou, e qual é a transformação na história dele, seu Silvio? A transformação está apenas começando. Ontem à noite, Neide me contou que Rodrigo decidiu usar seus conhecimentos de eletricista para dar aulas gratuitas de instalações elétricas básicas na comunidade onde vai morar. Ele disse que quer retribuir a oportunidade que teve. A sala silenciou, tocada pela história. Viram só? É isso que acontece quando damos uma chance às pessoas.
Elas querem passar adiante. É o que chamo de efeito dominó da generosidade. Naquela tarde, Silvio foi visitar a central de atendimento do Banco Pan-Americano, instituição financeira que ele havia fundado em 1990 e que naquele momento ainda fazia parte do seu grupo empresarial. Para surpresa dos funcionários, chegou sem aviso prévio, acompanhado apenas por seu segurança pessoal. Boa tarde, pessoal. Ha, 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 ha. Vim fazer uma visitinha surpresa. A diretora do centro de atendimento, Sandra, rapidamente veio recebê-lo. Seu Silvio, que honra! Se soubéssemos que viria, teríamos preparado... Não, não. É exatamente por isso que vim de surpresa. Quero ver como funciona no dia a dia, não em dia de visita especial. Silvio passou as próximas 2 horas caminhando entre as baias de atendimento, conversando com os atendentes, ouvindo ligações de clientes, com a devida permissão, e fazendo perguntas sobre os processos. Sandra, qual é o tempo médio de espera para um cliente ter sua ligação atendida? Perguntou, enquanto observava o painel eletrônico que mostrava as estatísticas em tempo real. Em média, 3 minutos, seu Silvio. 3 minutos é muito tempo para quem está com um problema urgente. Vamos trabalhar para reduzir isso para, no máximo, 1 minuto e meio. Sandra fez anotações enquanto Silvio continuava sua inspeção. Parou ao lado de um jovem atendente que acabara de desligar uma ligação difícil. Como é seu nome, rapaz? Felipe, seu Silvio, respondeu o atendente visivelmente nervoso. Felipe, vi como você lidou com aquela cliente insatisfeita. Foi paciente, educado e resolveu o problema dela. Excelente trabalho. O rosto do jovem se iluminou com o elogio. Silvio se voltou para Sandra. Este rapaz merece um reconhecimento. Atendimento assim é o que fideliza clientes. Antes de sair, Silvio reuniu todos os funcionários no espaço de convivência. Quero dizer uma coisa para vocês. Muitos aqui provavelmente cresceram assistindo ao meu programa, não é? Vendo o Qual é a Música, o Porta da Esperança, o Show de Calouros. Muitos assentiram, sorrindo. Pois saibam que o trabalho que vocês fazem aqui é tão importante quanto qualquer programa de TV. Sabem por quê? Porque vocês estão lidando diretamente com os sonhos das pessoas. Quando alguém liga para um banco, geralmente é porque está planejando algo importante. Comprar uma casa, financiar os estudos dos filhos, abrir um negócio. Silvio fez uma pausa, observando os rostos atentos à sua volta. Cada ligação que vocês atendem é uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Nunca se esqueçam disso. Tratem cada cliente como se fosse o único, como se o futuro do banco dependesse exclusivamente daquele atendimento. Antes de se despedir, Silvio anunciou: a partir de hoje, vamos criar o Prêmio Humanização no Atendimento. Todo mês, os clientes vão poder votar no atendente que fez a diferença, e o vencedor receberá um bônus especial. Porque no meu banco, a gentileza e o respeito são tão importantes quanto os números. No caminho de volta para casa, no banco de trás do carro, Silvio refletia sobre o dia. Seu motorista, percebendo o silêncio incomum, perguntou: tudo bem, seu Silvio? Sabe, Antônio, estou pensando no legado que vou deixar. Construí empresas, fiz fortuna, criei programas de TV que marcaram gerações. Mas no final, o que realmente importa? Antônio, que conhecia bem o patrão, respondeu: o senhor sempre diz que o que importa são as pessoas, não é? Silvio sorriu. Exatamente. Quando eu partir deste mundo, não quero ser lembrado pelo dinheiro que acumulei, mas pelas vidas que ajudei a transformar. Sabe por que faço questão de entregar pessoalmente os prêmios no meu programa? Para ver nos olhos das pessoas o que aquilo significa para elas. O carro entrou pelos portões da mansão no Morumbi. Antes de descer, Silvio completou: amanhã, quero que você me leve para conhecer o bairro onde o filho da Neide vai morar. Sem aviso, sem comitiva, só nós dois. Quero ver com meus próprios olhos a realidade das pessoas, para quem nossos serviços são destinados. Antônio assentiu, já acostumado com os pedidos inusitados do patrão. Como o senhor quiser, seu Silvio.
Naquela noite, em seu quarto, Silvio folheava um álbum antigo de fotografias. Iris entrou e sentou-se ao seu lado. Reminiscências? Perguntou ela carinhosamente. Olha só, Iris, esta foto é de 1957, quando eu ainda era camelô. E esta aqui é da primeira loja do Baú da Felicidade. Veja como era pequena. Iris observou as fotos com ternura. Você construiu um império do zero, Silvio. Deveria se orgulhar. Eu me orgulho, sim. Mas sabe do que mais me orgulho? De nunca ter me tornado arrogante, de nunca ter perdido a conexão com as pessoas comuns. Quando eu era criança, meu pai me disse uma coisa que nunca esqueci. Senhor, o verdadeiro valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele compartilha. Silvio fechou o álbum e olhou profundamente nos olhos da esposa. Amanhã vou visitar o bairro onde o filho da Neide comprou a casa. E sabe o que mais? Estou pensando em criar um programa de microcrédito para pequenos empreendedores. Gente que, como eu no início, só precisa de uma chance. Iris sorriu, reconhecendo no marido de tantas décadas o mesmo espírito empreendedor e generoso que a conquistara. Eu sei que muita gente não entende por que, aos 78 anos, com todo o dinheiro que tenho, ainda trabalho tanto. Mas não é pelo dinheiro, Iris. É porque cada dia é uma oportunidade de fazer algo significativo, de transformar uma vida, como fizemos com o filho da Neide. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Silvio Santos, o homem que transformou o entretenimento brasileiro e construiu um dos maiores grupos empresariais do país, adormecia não com sonhos de grandeza ou novas conquistas, mas com ideias simples sobre como poderia, no dia seguinte, usar sua influência para abrir portas para quem precisava apenas de uma oportunidade. Na manhã seguinte, como prometido, Silvio e seu motorista Antônio dirigiram-se ao bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, onde Rodrigo, filho de Neide, havia comprado sua casa. O dia estava ensolarado, típico do verão paulistano, quando o carro de luxo, discreto, mas ainda assim destacando-se no cenário local, entrou pelas ruas do bairro Operário. Antônio, estacione ali, perto daquela padaria, instruiu Silvio. Vamos caminhar um pouco, sentir o bairro. O senhor tem certeza, seu Silvio? Não seria melhor irmos direto à casa do Rodrigo? Silvio sorriu. Justamente o contrário. Quero ver o entorno, conhecer o comércio local, conversar com os moradores. Como vou entender a realidade das pessoas se for diretamente ao destino? Assim que desceu do carro, mesmo com seus óculos escuros e boné, Silvio foi imediatamente reconhecido. Pessoas aproximavam-se incrédulas, celulares em punho, querendo registrar o momento improvável. É o Silvio Santos mesmo, aqui em Itaquera? Perguntava uma senhora, enquanto segurava firmemente a mão do apresentador. Sim, sou eu mesmo. Ha, 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 ha. Vim conhecer o bairro, conversar com vocês. Como é viver aqui? O dono da padaria, senhor Manuel, um português que vivia no Brasil há mais de 40 anos, saiu às pressas de trás do balcão. Seu Silvio, que honra! Aceita um cafezinho? Um pão na chapa? Aceito sim, Manuel. E me conta como vai o comércio por aqui. Os moradores têm poder de compra? Quais são os desafios? Enquanto degustava o café e o pão na chapa, Silvio ouvia atentamente as histórias dos comerciantes e moradores que se aglomeravam na padaria. Ouviu sobre a dificuldade de acesso ao crédito para os pequenos empresários, sobre a burocracia para regularizar negócios, sobre a falta de escolas profissionalizantes no bairro. Sabe o que falta aqui, seu Silvio? Disse uma jovem mãe que se apresentou como Luciana. Oportunidades para os jovens. Meu filho tem 17 anos, é inteligente, estudioso, mas não consegue um estágio porque as empresas ficam longe e ele precisaria pegar 3 conduções. Silvio anotava mentalmente cada observação, cada história.
Depois de quase uma hora de conversa, despediu-se do grupo que havia se formado e seguiu caminhando pelas ruas do bairro, acompanhado por Antônio e alguns moradores que insistiam em servir de guias. Ali é o campinho onde a criançada joga bola, apontou um dos moradores. E lá adiante é a associação de bairro, onde fazemos reuniões e festas comunitárias. Quando finalmente chegaram à rua onde Rodrigo havia comprado sua casa, encontraram-no do lado de fora, instalando uma nova fiação elétrica. Ao ver Silvio Santos se aproximando, o jovem eletricista quase caiu da escada. "Seu Silvio, o senhor aqui?" exclamou, descendo rapidamente e limpando as mãos na calça de trabalho. "Rodrigo, vim conhecer sua casa nova e o bairro. Sua mãe me contou que você vai dar aulas de eletricidade básica para o pessoal da comunidade." "É verdade." Rodrigo, ainda atônito com a visita inesperada, confirmou. "Sim, senhor. Já combinei com a associação de moradores. Vou ensinar instalação básica, segurança elétrica, como economizar energia. Coisas que podem ajudar as pessoas e até gerar renda para algumas." Silvio abriu um largo sorriso. "Isso é exatamente o que eu estava falando para sua mãe. O efeito dominó da generosidade. Alguém te ajudou e agora você está ajudando outros." O apresentador pediu para conhecer a casa e Rodrigo, ainda em estado de choque, mostrou o imóvel simples mas organizado que estava reformando aos poucos. 2 quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal nos fundos, onde ele planejava construir uma edícula para sua mãe no futuro. "É uma casa simples, seu Silvio, mas é minha. Primeiro imóvel próprio da família", disse Rodrigo, com evidente orgulho na voz. Silvio olhou ao redor, tocando as paredes, observando as instalações elétricas meticulosamente organizadas, próprias de quem entendia do assunto. "Sabe, Rodrigo, minha primeira casa própria também era pequena assim. O importante não é o tamanho, mas o que representa. É o começo de tudo." Sentados na pequena sala, com alguns vizinhos curiosos se aglomerando na porta, Silvio ouviu atentamente os planos de Rodrigo para o futuro. As aulas de eletricidade que pretendia oferecer gratuitamente, o sonho de abrir uma pequena empresa de instalações elétricas, o desejo de trazer a mãe para morar com ele quando terminasse a edícula. "E quanto custaria para montar essa pequena empresa?" perguntou Silvio, com o olhar atento de quem avaliava uma oportunidade de negócio. Rodrigo coçou a cabeça pensativo. "Bem, para começar, precisaria de ferramentas profissionais melhores, um pequeno estoque de materiais, talvez uma van usada para transporte. Uns 30 mil reais, seu Silvio." Silvio sorriu, aquele sorriso familiar para milhões de brasileiros. "Rodrigo, vou te fazer uma proposta. Não é um presente. É um investimento. Vou te emprestar esse valor sem juros para você montar seu negócio. Você me paga quando puder, sem pressão." "O que acha?" Os olhos de Rodrigo se encheram de lágrimas. "Seu Silvio, eu não sei o que dizer. Não diga nada agora. Pense, converse com sua mãe. Faça um plano de negócio simples. Amanhã me procure no SBT com sua resposta e seus planos. E tem mais uma coisa." "O que, seu Silvio?" "Quero que você seja o primeiro convidado do novo quadro do meu programa, o Transformando Vidas. Vamos contar sua história, mostrar suas aulas de eletricidade, inspirar outras pessoas." Naquele momento, um dos vizinhos que assistia à conversa se manifestou. "Seu Silvio, desculpe me intrometer, mas eu tenho uma pequena marcenaria nos fundos da minha casa. Faço móveis sob medida. Se o Rodrigo topar, posso oferecer uma parceria. Ele cuida da parte elétrica dos móveis planejados que eu faço, instalação de luminárias, essas coisas." O rosto de Silvio se iluminou. "Está vendo, Rodrigo? É assim que começa. Uma oportunidade gera outra, que gera outra. É o poder da comunidade, da colaboração." Antes de partir, Silvio pediu para conhecer a associação de bairro. Lá, conversou com os líderes comunitários sobre as necessidades locais.
Descobriu que, além da falta de oportunidades para jovens mencionada anteriormente, o bairro carecia de uma creche adequada para que as mães pudessem trabalhar, e muitos idosos viviam em situação de vulnerabilidade. Tenho uma ideia, disse Silvio, enquanto todos o ouviam atentamente. Vamos criar aqui um núcleo do Instituto Silvio Santos. Os presentes se entreolharam surpresos. O Instituto Silvio Santos, embora pouco divulgado na mídia por opção do próprio apresentador, era conhecido por suas ações sociais discretas, mas efetivas em várias regiões do país. O núcleo vai oferecer cursos profissionalizantes para jovens, apoio para pequenos empreendedores como o Rodrigo e seu amigo marceneiro, uma creche comunitária e assistência para idosos. Uma das líderes comunitárias, Dona Zulmira, perguntou: "E quem vai administrar tudo isso, seu Silvio?" "Vocês mesmos", respondeu ele para surpresa geral. "Meu instituto vai fornecer os recursos e a orientação inicial, mas quero que a própria comunidade gerencie, porque ninguém conhece melhor as necessidades daqui do que vocês." No caminho de volta dentro do carro, Antônio comentou: "O senhor vai investir bastante dinheiro nesse projeto, hein, seu Silvio?" Silvio olhou pela janela, observando as ruas do bairro que deixavam para trás. "Antônio, você sabe quanto vale a fortuna que construí ao longo da vida? Deve ser alguns bilhões, não?" "Sim, mas sabe o que descobri depois de tanto tempo? Que dinheiro parado não tem valor real. O verdadeiro valor está na circulação, no que ele pode fazer quando colocado em movimento." Antônio assentiu, enquanto Silvio continuava. "Quando eu era jovem e vendia canetas na rua, o dinheiro que ganhava no mesmo dia virava comida na mesa, roupa para vestir, ajuda para minha família. Tinha um propósito imediato. Hoje posso acumular milhões em contas bancárias, mas qual é o propósito disso, se não for para melhorar a vida das pessoas?" 2 semanas depois, o programa Silvio Santos apresentava o novo quadro Transformando Vidas. O primeiro convidado, como prometido, foi Rodrigo. No palco, ao lado do icônico apresentador, o jovem eletricista contou sua história. A luta para comprar a casa própria, as dificuldades como trabalhador informal, as aulas gratuitas que estava oferecendo na comunidade e agora a pequena empresa que estava montando com o apoio de Silvio. "E tem mais uma novidade, Rodrigo", anunciou Silvio com seu característico entusiasmo. "O Banco Pan-Americano vai lançar uma nova linha de crédito especial para trabalhadores informais, inspirada na sua história. Vai se chamar Crédito Confiança e vai considerar não apenas a renda comprovada, mas também a reputação na comunidade, o histórico de pagamentos informais e o propósito do empréstimo." A plateia aplaudia entusiasticamente, enquanto Rodrigo, emocionado, abraçava o apresentador. Nos bastidores, após o programa, Neide esperava o filho, orgulhosa. Silvio se aproximou dela. "Seu filho é um exemplo, Neide. O Brasil precisa de mais jovens como ele." "Graças ao Senhor, seu Silvio. Se não tivesse ido comigo ao banco naquele dia..." Silvio interrompeu gentilmente. "Não, Neide, eu só abri uma porta. Quem está caminhando é ele. E sabe de uma coisa? Essa história me fez pensar muito sobre o que realmente importa na vida." Naquela noite, em seu escritório na mansão do Morumbi, Silvio escrevia em seu diário pessoal, hábito que mantinha há décadas e que poucos conheciam. Hoje, o quadro Transformando Vidas estreou com o filho da Neide. Ver aquele rapaz no palco contando sua história me fez lembrar de mim mesmo décadas atrás. Quantos talentos existem pelo Brasil, apenas esperando uma oportunidade. Meu pai sempre dizia que a verdadeira riqueza está em fazer os outros crescerem. Acho que finalmente entendi completamente o que ele queria dizer. Nos meses seguintes, o novo núcleo do Instituto Silvio Santos em Itaquera começou a tomar forma. Um antigo galpão foi reformado para abrigar os cursos profissionalizantes, a creche comunitária e o espaço para idosos.
Rodrigo, além de tocar sua empresa de instalações elétricas que crescia rapidamente, coordenava voluntariamente os cursos técnicos no instituto. Em uma tarde de setembro, Silvio fez uma visita surpresa ao núcleo. Encontrou salas cheias de jovens aprendendo informática, eletricidade, marcenaria e costura. Na creche, crianças brincavam sob os cuidados de educadoras locais, enquanto no espaço dos idosos, senhoras ensinavam bordado e senhores jogavam dominó. Dona Zulmira, a líder comunitária que agora coordenava o núcleo, mostrava orgulhosamente os resultados. Só nestes 3 meses, seu Silvio, 15 jovens já conseguiram emprego depois dos cursos. 5 mães voltaram a trabalhar porque têm onde deixar os filhos, e os idosos dizem que a solidão diminuiu. E o Rodrigo, como vai o negócio dele? Perguntou Silvio, crescendo tanto que ele já contratou 2 ajudantes. E o mais bonito é que são 2 jovens daqui do bairro que ele mesmo treinou nas aulas gratuitas. Silvio sorria, satisfeito. Sua visão do efeito dominó da generosidade estava se concretizando diante de seus olhos. No final daquele ano, durante a tradicional festa de confraternização do SBT, Silvio subiu ao palco para um discurso diferente do habitual. Em vez de falar sobre índices de audiência ou planos para o próximo ano, o empresário compartilhou sua experiência com o projeto em Itaquera e outras iniciativas similares que havia implementado discretamente pelo país. Construir um império de comunicação e entretenimento que alcança milhões de brasileiros todos os dias. Tenho muito orgulho disso. Mas hoje quero falar sobre algo mais silencioso e talvez mais importante: o impacto que podemos ter na vida real das pessoas. A plateia, composta por funcionários, artistas e executivos, ouvia em silêncio respeitoso. Muitos de vocês me conhecem há anos, décadas até. Sabem que comecei do zero, vendendo canetas na rua. O Brasil me deu tudo: oportunidades, carinho do público, sucesso financeiro. E há muito tempo venho pensando, como retribuir adequadamente? Silvio fez uma pausa, seus olhos percorrendo o salão. A resposta que encontrei é: abrindo portas, usando nossa influência, nossos recursos, nosso conhecimento para criar oportunidades para aqueles que, como eu no passado, só precisam de uma chance. Meu apresentador contou sobre o núcleo em Itaquera, sobre Rodrigo e os outros beneficiários do projeto, sobre a nova linha de crédito do banco, tudo sem alarde, sem buscar aplausos ou reconhecimento. E agora quero fazer um convite a cada um de vocês. Usem sua posição, seja qual for, para abrir portas para alguém. Pode ser uma oportunidade de emprego, uma mentoria, um conselho, um contato. Não subestimem o poder de um pequeno gesto. Na primeira fileira, Iris observava o marido com lágrimas nos olhos. Conhecia aquele homem há mais de 50 anos e ainda se surpreendia com sua capacidade de se reinventar, de encontrar novos propósitos. Para finalizar, quero anunciar que, a partir do próximo ano, 10% do lucro de todas as empresas do Grupo Silvio Santos será destinado a projetos sociais como o de Itaquera. E cada empresa do grupo deverá criar seu próprio programa de responsabilidade social focado em abrir oportunidades. A festa continuou noite adentro, mas o tema das conversas havia mudado. Em vez dos habituais comentários sobre audiência e celebridades, muitos discutiam como poderiam contribuir com a nova visão apresentada por Silvio. Em março de 2010, 6 meses após o episódio no banco que mudou a vida de Rodrigo e desencadeou uma série de transformações, Silvio Santos foi convidado para dar uma palestra na Faculdade de Economia da USP. O tema: Capitalismo humanizado, é possível conciliar lucro e impacto social? O auditório estava lotado. Estudantes, professores e empresários aguardavam ansiosos a chegada do apresentador, que aos 79 anos raramente aceitava convites para eventos acadêmicos. Quando Silvio subiu ao palco, foi recebido com uma ovação.
Com seu carisma habitual, agradeceu e logo começou. Muitos de vocês talvez estejam surpresos por eu estar aqui hoje. Afinal, não sou economista, não tenho diplomas pendurados na parede. Minha escola foi a rua, meus professores foram os clientes que atendi ao longo da vida. A plateia ouvia atentamente enquanto ele continuava. Mas aprendi algo valioso nessa escola. O dinheiro só tem valor quando gera valor para os outros. Parece simples, até óbvio, mas quantas empresas realmente operam segundo esse princípio? Durante 1 hora, Silvio compartilhou não apenas sua trajetória empresarial, mas principalmente sua visão sobre como os negócios poderiam e deveriam ser forças de transformação social. Quando criei o Baú da Felicidade, não estava pensando apenas em lucro. Estava pensando em como atender pessoas que não tinham acesso ao crédito tradicional. Quando fundei o Banco Pan-Americano, a mesma coisa. E hoje, com o programa Crédito Confiança, inspirado na história de um jovem eletricista de Itaquera, continuamos nesse caminho. Ao final, durante a sessão de perguntas, um estudante questionou: Senhor Abravanel, o senhor é conhecido por seu sucesso comercial e pelo entretenimento popular. Por que manteve suas ações sociais tão discretas por tanto tempo? Silvio sorriu antes de responder. Bom, em primeiro lugar, porque a caridade verdadeira não precisa de holofotes. Em segundo lugar, porque sempre acreditei que minha responsabilidade era usar meus recursos para gerar mais oportunidades, não para me autopromover como benfeitor. Fez uma pausa e completou. Mas recentemente percebi que talvez o silêncio não seja a melhor estratégia. Se mais empresários compartilharem suas iniciativas sociais bem-sucedidas, podemos inspirar outros a fazer o mesmo. Por isso estou aqui hoje. Naquela noite, ao retornar para casa, Silvio encontrou Neide na cozinha, preparando um chá. Como foi a palestra, seu Silvio? Perguntou ela. Foi boa, Neide. Falei sobre negócios, sobre responsabilidade social. Mas sabe o que mais me emocionou? Depois da palestra, alguns jovens vieram me dizer que estão repensando suas carreiras, buscando formas de conciliar sucesso financeiro com impacto social positivo. Neide serviu o chá e sentou-se à mesa da cozinha a convite de Silvio. Rodrigo ligou hoje, comentou ela. A empresa dele já tem 5 funcionários agora. E sabe o que ele me disse? Que todo mês separa 10% do lucro para comprar material para as aulas gratuitas que continua dando no bairro. Silvio sorriu, satisfeito. Viu só? O efeito dominó. É disso que falei na palestra hoje. Cada gesto de generosidade, cada oportunidade criada, gera outras em cascata. Neide hesitou por um momento antes de perguntar. Seu Silvio, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Neide. Por que o senhor, com todo o dinheiro e fama que tem, ainda se importa tanto com pessoas simples como eu, como meu filho? Silvio tomou um gole de chá antes de responder. Porque são pessoas como você e seu filho que construíram este país, que me fizeram quem sou. Quando milhões de brasileiros sintonizam meu programa todo domingo, não é por minha causa, é porque se sentem representados, respeitados. Fez uma pausa e completou. E tem mais uma coisa, Neide. Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia: Senhor, nunca se esqueça de onde veio e para onde vai. De onde vim, eu nunca esqueci. Das ruas da luta diária, da simplicidade. Para onde vou, bem, isso só Deus sabe, mas quero ir sabendo que fiz diferença na vida das pessoas. Aquele episódio aparentemente simples, um empresário bilionário acompanhando sua governanta ao banco, havia se transformado em algo muito maior. Não apenas para Rodrigo e sua família, não apenas para a comunidade de Itaquera, mas para o próprio Silvio Santos, que aos 79 anos encontrava um novo propósito para sua fortuna e influência. E enquanto o Brasil continuava a assistir seus programas aos domingos, rindo com suas piadas e sonhando com os prêmios, poucos imaginavam que, nos bastidores, o verdadeiro show de Silvio Santos acontecia longe das câmeras.
nos pequenos negócios que ajudava a florescer, nas oportunidades que criava, nas vidas que transformava. Porque, como ele mesmo disse naquela noite em sua cozinha, o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Uma lição que aprendera com seu pai décadas atrás e que agora, no outono da vida, compreendia com clareza cristalina. Naquele momento, tomando chá com sua governanta em uma noite qualquer, Silvio Santos era apenas Senhor Abravanel, o filho de imigrantes que nunca esqueceu suas origens e que havia encontrado finalmente o verdadeiro significado de sua jornada.